Então, boa tarde. Nessa primeira sessão da nossa conversa sobre discípulos e como foi que Jesus conseguiu fazer discípulos, vamos tratar de um assunto super importante para Jesus. Vamos estar a falar acerca de olhos espirituais. Agora, é importante que nós pensamos acerca de maneira que Jesus formou discípulos, porque ele conseguiu formar homens e mulheres como discípulos deles que eram incrivelmente frutíferos. Pessoas, homens e mulheres que fizeram grandes coisas para ele, que responderam ao treinamento que ele trouxe e depois puseram em prática. Então, sendo assim, vamos estudar mais de perto como foi que Jesus viveu com eles para treiná-los como discípulos deles. Falando de olhos, vocês já viram algum vídeo do YouTube, onde, por exemplo, há um rio que parece incrível, calmo, num dia de verão, talvez lá na Austrália, e há alguém ali que está a pensar em mergulhar naquele rio, e de repente salta para o rio, para fora do rio, um crocodilo. É um choque ali incrível. É que os olhos não vejam, às vezes não vejam o que realmente está lá. E isso é a verdade acerca dos nossos olhos espirituais. Jesus quer treinar-nos para ver as realidades espirituais, as mesmas realidades espirituais e o poder espiritual que ele viu e que ele exerceu quando estava aqui na Terra. Isso é a razão que Jesus ensinava e treinava os discípulos em três facetas. A faceta dele ensiná-los mesmo, mas depois ele sempre demonstrava o que ele estava a ensinar e também ele compartilhava a vida dele com eles. Então ele estava preocupado em dar-lhes a oportunidade de ver o que ele estava a ensinar a funcionar na prática, ou de ver a maneira de viver dele. Porque ele queria que esses homens e mulheres percebessem no íntimo deles como é que essas realidades espirituais funcionam. Até Jesus disse: será que um homem cego pode guiar um outro homem cego? Ambos vão cair num buraco. O aluno não está acima do professor, mas todos os que estarem totalmente treinados serão como o professor. Então, mais uma vez, Jesus a referir-se à necessidade de estar a ver. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair num buraco. É preciso alguém que está a ver para ajudá-los. Mas também uma promessa tremenda aqui. Alguém que está completamente treinado por Jesus, o Mestre. Jesus disse que ele vai ser parecido com o Mestre. Então isso é fantástico, não é? Imagina, Jesus está a ver aqueles discípulos e o que ele está a ver é alguém que vai ficar a ser cada vez mais parecido com ele. E nós, a maneira que ele vê a nós, discípulos dele hoje em dia, é a mesma maneira. Então, olhos são importantes. Por que foi que Jesus veio? Jesus dá-nos uma resposta. Ele disse que ele vinha para buscar aqueles que iam seguir a ele. Buscar discípulos. E esses discípulos iam depois fazer a mesma coisa que ele andava a fazer. Portanto, ele disse: segue-me. Vem, segue-me, e eu te enviarei para pescar pessoas. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava a pescar para homens e mulheres, seguidores dele, e esses mesmos seguidores que ele estava a treinar iam depois fazer exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, a maneira que Jesus vê os seus discípulos é como pescadores de homens.
Ele vai treiná-los, Ele vai ensiná-los, Ele vai demonstrar como é e Ele vai abrir os olhos espirituais deles para tornar tudo isso possível. Numa ocasião, Ele diz uma coisa também espetacular. Ele disse aos 72 pessoas: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Bem-aventurados os vossos olhos. Por quê? Porque vocês estão a ver espiritualmente. E sabem que foi no contexto dele ter mandado essas 72 pessoas para falar do Evangelho, para trazer as boas novas do reino, para curar os doentes, até expulsar demónios. E ao ver tudo isso acontecer, através deles mesmos, eles voltaram para estar com Jesus e disseram: até os demónios submetem-se a nós no teu nome, Jesus. E Jesus disse para não regozijar-se tanto nisso, mas antes pelo fato que os nomes deles já estavam escritos no livro da vida. Mas depois ele vira para eles e diz: olha, os vossos olhos são abençoados, porque vocês estão a ver coisas que foram reveladas pelo meu Pai. E ele sabia então que o treinamento dele, o modelo de treinamento dele estava a funcionar, ele estava a conseguir abrir-lhes os olhos, e a maneira que eles estavam a viver, as coisas que estavam a conseguir fazer e ver aqui na Terra eram totalmente diferentes do que tinham sido antes, quando eram cegos, meros pescadores de peixe ali nos seus barcos. Depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus no dia de Pentecostes, esses mesmos discípulos receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Como nós, hoje em dia, os discípulos de Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo. Então, nessa altura, aqueles primeiros discípulos, depois de terem sido treinados por Jesus, começam a construir a primeira igreja de sempre em Jerusalém. Uma igreja que pregava o Evangelho, uma igreja que anunciava essas boas novas de Jesus, e foi a primeira igreja que pregava o Evangelho da nova aliança que Jesus tinha trazido para esse mundo. E a maneira que eles pescaram naquela altura era de tal maneira eficaz, viram tanta fruta, tanta benção, que milhares, literalmente milhares de pessoas estavam a responder à mensagem, a entregar as vidas deles a Jesus, a começar a seguir Jesus, e a igreja estava a crescer exponencialmente, de tal modo que os líderes religiosos ficaram com ciúmes. E como resultado disso, ficarem zangados, com ciúmes, eles mandaram prender os apóstolos. Os apóstolos foram lançados na prisão, e podem ler a história disso em Atos 5. Mas a história não acaba com os apóstolos ali na cadeia, não, porque um anjo do Senhor abre as portas de prisão, de cadeia, e esses apóstolos saem. Eles até viram um anjo. E esse anjo falou com eles. E o anjo disse, vá e fala com todo o povo a palavra desta vida, ou as palavras desta vida. Encontra-se nisso essa conversa em Atos 5:20. Então, eles foram falar desta vida. E nós podemos ver como foi essa vida, a qualidade dessa vida, porque há uma descrição dessa vida em Atos dos Apóstolos. Se
Se tu lês em Atos 2, 42 até 47, tu vais ler acerca dessa primeira igreja cheia desses discípulos que já estavam a ver a vida de uma maneira diferente. Estavam a confiar na presença de Jesus com eles, cheios do Espírito Santo. Na prática, isso quis dizer que eles utilizaram o seu tempo de uma maneira diferente. Estavam sempre a reunir-se juntos, estavam a ouvir o ensino dos apóstolos, estavam a compartilhar tudo o que tiveram, casas, campos, e estavam a dar o seu dinheiro para a manutenção, por assim dizer, da igreja, para abençoar os mais necessitados. Há milagres a serem feitos. Há uma comunhão totalmente diferente de pessoas que está a ser construída ali, todos com olhos espirituais bem abertos e a gozar a vida que Jesus tinha dado a eles. Muito mais tarde, o apóstolo João, ele descreve ou fala desta vida. E ele disse no Evangelho de João, em capítulo 1, versículo 4, ele diz, nele, em Jesus, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele, Jesus, nele estava a vida. E essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, pensando assim acerca daquela primeira igreja, temos agora pessoas ali que antes eram cegos. Não conseguiram ver nada espiritual, nada que tinha a ver com Jesus. Depois, Jesus abre-lhes os olhos, eles veem Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles entregam a sua vida. E depois eles descobrem que essa vida que agora está neles é a luz que eles precisavam. Agora estão a ver, em vez de estar nas trevas, estão na luz. E estão super, como posso dizer, animados ou impactados com essa vida que agora está a brotar dentro deles e a produzir essa luz na escuridão que toda a gente estava a ver. É uma imagem da igreja de Jesus. Então, há uma descrição fantástica na Bíblia que descreve o que é um discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo fala disso. Ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Um discípulo é alguém que tem Cristo nele. Ele está em Cristo e Cristo está nele. E a vida de Cristo está nele. E todas as coisas são diferentes. Então, para terminar, a verdade é que se tu estás a ver Jesus como o teu Senhor e Salvador, que tu estás a ver com olhos espirituais, que tu estás a ver e és luz aqui no mundo escuro, então tu estás chamado para guiar outros. Simplesmente assim. À nossa volta há tanta gente que não vê as realidades espirituais, não veem a verdade em Cristo, não veem que Jesus mesmo disse, eu sou a vida e a verdade e o caminho. Não veem isso. Nós que vemos isso, somos chamados para ser luz e, portanto, guiar outros para que eles também pudessem encontrar a luz. Outra maneira de dizer isso encontra-se em Atos 1:8, onde Jesus diz, vocês, meus discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vão receber poder para ser as minhas testemunhas. Portanto, cada discípulo é equipado pelo Espírito Santo para ser um testemunho de Jesus. E também o apóstolo Paulo, depois de ver essas coisas, experimentar essa vida, ver fruto como discípulo, ele também fala na segunda carta aos Coríntios dele, capítulo 2, versículo 15, ele diz,
vocês, discípulos de Cristo, são a aroma de Cristo. No meio desse mundo, vocês são aroma de Cristo. Por onde é que vocês forem, vocês vão levar o cheiro de Cristo. Somos aqui nesse mundo para sermos diferentes, mas temos que ver essas coisas com os nossos olhos espirituais. O apóstolo Paulo também disse, nós não olhamos para o que é visto, mas para o que não é visto. Pois as coisas que são vistas são transitórias, mas as que são invisíveis são eternas. Toda a gente vê as coisas que são visíveis, mas essas coisas são transitórias. O mundo vai passar, as coisas físicas que temos vão passar, mas há realidades que é possível ver com olhos espirituais que são eternas, que são luz dos homens, que faz toda a diferença no nosso estilo de vida e a nossa percepção de quem Cristo é e o que é que Ele tem para nós fazermos aqui no mundo. E então, vamos terminar com uma oração do Paulo, uma frase dessa oração. Podem ler a oração completa em Efésios capítulo 1. Mas há uma frase ali, na oração dele, que se aplica a nós agora. É isso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança por a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu oro, disse ele, também, para que os olhos do coração, esses olhos espirituais que tu tens em Cristo Jesus, que pudessem ver as riquezas que tu tens em Cristo Jesus, que pudessem ver o poder incomparável que é para nós, discípulos de Jesus, que pudessem ver um estilo de vida totalmente diferente, capacitados por Jesus, pudessem ver o poder que nós temos em ser testemunhos de Jesus. Graças a Deus que o Evangelho nos abriu os nossos olhos e agora, como discípulos de Jesus, podemos ter uma perspectiva totalmente diferente da nossa vida eterna, aqui na Terra e depois por uma eternidade com Cristo Jesus. Obrigado.